Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as arqueias, que são um tipo aí de micro-organismo, né, que pertencem ao reino Monera, né, o mesmo reino aí das bactérias, tá bom? Se você nunca vai falar de arqueias e tá vendo todas essas imagens aqui, eu já vou explicar porque elas estão aqui, tá bom? Porque eu sei que elas meio que não tem nada a ver, tem a ver sim, tá? Então, vamos começar, né? Deixa eu pegar aqui o computador a laser, então bora lá. Arqueias têm um domínio próprio, né, que é a classificação biológica em cima dos reinos, certo? Tem um domínio próprio, o domínio arqueia, que tem aqui, ó, a linha evolutiva deles, ó. Gente, as arqueias estão, por mais que pareça, estão mais perto dos eucariotos, né? Do Eucária, que são todos os outros reinos que não sejam um Monera, tá bem? E aí que tem outro bactéria, certo? E tem o domínio próprio arqueico, como eu falei, apenas um reino, o Monera. Então, o domínio bactéria e o domínio arqueia compartilham o mesmo reino, que é o Monera. Por isso que tem até aquele debate, né, que se domínio é aceito ou não, sabe? Aqui compartilha com o domínio bactéria. E é mais próximo dos eucariotos do que das bactérias, como eu já falei, tá bem? Características gerais. Suas paredes têm uma variedade de polissacarídeos e proteínas, mas não de peptidioglicanos como as bactérias. Então, gente, as arqueias e as bactérias são muito parecidas, mas as arqueias são muito mais resistentes, né? O seu corpo aqui é um pouco diferente, né? Membrana plasmática a lipídios ramificados e reprodução por bipartição, sem transferência de material genético, ou seja, sua variabilidade genética ocorre apenas por muitas mutações. Joia. Aqui tem algumas arqueias, né? E aqui tem algumas em microscópio também, tá bom? Mas, gente, a característica principal das arqueias que vocês precisam saber é que elas são extremófilas, tá bom? O principal adjetivo delas, do grego philos, que significa afinidade, tá? Parece com fita. Fita significa, não sei se é fita ou fito, né? Eu acho que é fita, que significa planta, tá? Daí já é outra coisa, aí já é reino planta, é outra coisa, tá? Esse aqui é o filos, que significa afinidade. E elas vivem em ambientes extremos, esse aqui significa ser extremófilas, que eu até deixei em negrito e tudo maiúsculo com dois pontos de exclamação. Esses ambientes extremos podem ser ambientes com alta salinidade, baixa concentração de oxigênio, altas ou baixas temperaturas ou pH ácido ou básico, beleza? E aqui temos aqui uma fonte de água, um lago hipersalino e uma outra aqui com símbolo vermelho. E existem três tipos principais de arqueias. As arqueias halófilas, as termoacidófilas, né, que dá pra ver aí um pouquinho sobre elas, e as metanogênicas. Também a gente vai ver cada uma certinho, tá? Halófilas, do grego halos e filos, que significam sal e afinidade. Então, halo significa sal, ou seja, vivem em ambientes hipersalinos, alta concentração de sal. Se fosse hipossalino, seria muito baixa, né? Até faltante a concentração de sal, tá bom? Então, hiper e hipo aí, não esqueça. Exemplos: Mar Morto no Oriente Médio, onde tudo flutua por causa do tanto de sal que tem naquele mar. O Grande Lago Salgado nos Estados Unidos e o Lago Hillier na Austrália, que é aquele famoso lago rosa, certo? Algumas podem ser encontradas em salinas, né? Que é onde a água do mar é represada para obter o sal de cozinha aí, de curiosidade. E outra curiosidade bem legal também, algumas dessas arqueias possuem o pigmento bac bacteriorodopsina, que deixa a água com uma cor rosada avermelhada. Esse pigmento é responsável pela absorção de luz solar para a produção de ATP, usado no seu metabolismo. ATP, gente, para quem não sabe, é a principal fonte energética de quase todos os seres vivos, praticamente. Certo? Aqui é uma foto do Lago Hillier, onde há muitas arqueias halófilas com pigmentos cor-de-rosa. Por isso aí que o lago é rosa, tá bem? Tem toda uma ciência por trás. Arqueias termoacidófilas. Como o próprio nome já diz, vivem em ambientes extremamente quentes e ácidos. O termo significa calor em grego, né? Eu não coloquei aqui, mas significa. E ácido, ácido mesmo, né? E filas, justamente por causa opa, opa. Aqui, do filos, que significa afinidade também, tá bem? Opa!
Essas arqueias, gente, elas vivem em fontes termais ou fendas vulcânicas, né? Lugares extremamente quentes aí. A maioria obtém energia da oxidação de enxofre, processo conhecido como quimiossíntese, que anda do lado aí da fotossíntese, como um processo metabólico. E um exemplo bem legal de onde tem essas arqueias é no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, que é justamente esse lugar aqui, que foi a capa do meu livro de ciências do oitavo ano, eu lembro até hoje. Esse lugar, gente, consiste de fontes quentes e sulfurosas, que tem bastante enxofre, certo? Temperatura em torno de 70 graus e pH em torno de 2. Então é um lugar perfeito para arqueias termoacidófilas morarem. Como exemplo, vive a arqueia do gênero Sulfolobus. Aí com o sulfo aí fazendo referência ao enxofre, tá bem? E de curiosidade também, em 1977, os cientistas descobriram, nas profundezas do oceano, fontes termais, onde existe uma comunidade de seres vivos sustentados por arqueias quimiosintetizantes. Muito legal. Essas fontes termais, gente, elas são muito bacanas na biologia mesmo, porque elas são uns lugares que muitos cientistas teorizam que a vida possa ter surgido lá. Porque é lá que surgem muitas substâncias inorgânicas que podem se combinar, formando aminoácidos e muitas moléculas orgânicas que a vida precisa, tá bem? Então, esses lugares aqui são muito promissores aí para nosso estudo sobre a origem da vida, tá bem? Olha, achei que eu falei bonito. E o último tipo de arqueias, as arqueias metanogênicas. Metano e gene vem de genes, se não me engano, que significa formação, origem, criação. Essas arqueias, gente, são anaeróbias obrigatórias. As anaeróbia não usam oxigênio. E elas usam o gás carbônico para oxidar o hidrogênio, formando metano e água. Essa reação química bonitinha aqui. A maioria delas, né, como todas as arqueias, vivem em condições extremas, como em camadas de gelo na Groenlândia, temperaturas extremamente baixas, ou em fontes hidrotermais submarinas, como eu já falei. E algumas já vivem em locais mais moderados, como os pântanos e charcos anaeróbios, e também no sistema digestório de herbívoros, como bois, ovelhas e cupins, né? Nos cupins, muitas desses micro-organismos fazem uma relação simbiótica com eles. É, eu não tenho certeza se são as arqueias exatamente, mas eu sei que tem micro-organismos que fazem essa relação para poder comer a celulose e o resto do material da célula o cupim ingerir. E enquanto esses micro-organismos se nutrem pela celulose, o cupim se nutre pelo resto da célula. Aí os dois se beneficiam. Beleza? Eu acho que eu vou fazer uma aulinha sobre relações ecológicas aí. Acho que ficou tudo bem legal. E elas têm algumas aplicações, como decompositores. Nas estações de tratamento de esgoto, as ETEs, né, como esse lugar aqui. E em aterros sanitários e biodigestores, onde elas consomem a matéria orgânica, liberando o biometano, que é usado aí como fonte de energia. Beleza? Bem legal. Eu fiz uma videoaula sobre uma vila sustentável, que é um projeto que eu fiz do meu curso técnico. Que eu falei bastante disso aqui, inclusive. Então, se vocês quiserem ver, tá aqui no canal, tá bom? Não está muitos vídeos. Tipo, eu não postei há muito tempo. Tenho quase certeza, né? Mas enfim. Antes da gente acabar, tem uma questão bem legal aqui da OEC sobre arqueias pra gente resolver. Então vamos lá. Considerando os ambientes em que as arqueias vivem, esta afirmação é verdadeira. É, o EC são as questões bem diretas, né? Fala aqui o conteúdo e essa informação é verdadeira. Então, bora lá. A. Arqueias metanogênicas são encontradas em ambientes com alta concentração salina. Não, a gente viu que são as arqueias halófilas, tá bem? B. Existem arqueias que vivem em fontes termais, onde a temperatura da água é muito elevada, há pouco ou nenhum teor de gás oxigênio e o nível de acidez é alto. Opa, isso aqui tá tudo certinho, mas vamos ler as outras primeiro. C. Arqueias salinas vivem em locais como pântanos, brejos, sedimentos marinhos, esgotos e no intestino de animais que digerem celulose. Como eu já falei, gente, esses animais que digerem celulose são as arqueias metanogênicas que vivem. Então, não são as alinas, né? As halófilas alinas, tanto faz mesmo. E então, não é a letra C.
Letra D. Arqueias metanogênicas recebem esse nome por formarem gás oxigênio como produto do seu metabolismo energético. Não, gente, o que é isso? Não, não, nada a ver. Então, né, analisando aí qual que é a resposta maior, é a letra B de bola. Existem arqueias que vivem em fontes termais, onde a temperatura da água é muito elevada, há pouco neutro de gás oxigênio e o nível de acidez é alto. Muitas condições extremas em que as arqueias podem viver. Beleza? Então, foi isso, gente. Uma aula mais simples, uma aula mais direta, eu diria. Com bastante conteúdo legal que eu gosto, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? E é isso. Muito obrigado, falou e até mais. Tchau, tchau.